Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, a minha convidada é Juliana Márcia, que se formou em Serviço Social na Universidade Federal da Bahia em 2017. Juliana produziu uma monografia intitulada Mães Adolescentes Negras na UFBA, as intersecções entre maternidade, raça, trabalho e ensino. E esse é o nosso tema de hoje. Juliana, muito obrigado pela participação aqui no Monotemático e parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. No seu trabalho, para a gente começar aqui a entrevista, você traz um conceito-chave que eu acho importante da gente esclarecer. O que é interseccionalidade e como você tratou disso no contexto de sua pesquisa? Então, a interseccionalidade é um conceito que é trazido pela Kimberlé Crenshaw. Só que o conceito de interseccionalidade ele já veio sendo trazido por mulheres, principalmente por feministas negras, e a Kimberlé ela formatou isso. O conceito de interseccionalidade ele parte da intersecção um pouco, dá pra gente entender pelo conceito da matemática, da teoria de conjuntos, que são as intersecções. A interseccionalidade, então, é a forma como as diversas formas, as múltiplas formas de opressão se relacionam, principalmente que são a questão de gênero, raça, classe, e aí outras pessoas utilizam também a questão da geração, o capacitismo, né? E a interseccionalidade é pensar de que forma que essas opressões se relacionam e as mudanças, as nuances que isso vai tomar dentro da vida das pessoas. Esse conceito ele já é trazido, por exemplo, pela Bell Hooks, ela traz o conceito de interseccionalidade no trabalho dela, mas especula-se que a origem dele seja algumas pessoas consideram, na verdade, que a origem dele seja do discurso de uma ex-escrava americana chamada Sojourner, que é um discurso chamado Sou Eu uma Mulher?, em que ela pergunta, né? Que eles têm uma noção do que é ser mulher, mas ela mostra que a condição dela de escrava e de mulher negra, esse ser mulher é diferente. E no meu trabalho, eu apliquei isso porque eu estava trabalhando com mulheres negras, a maioria delas vindas de bairro de periferia, uma delas vinda do interior. Então, eu precisei pensar de que forma que a gravidez na adolescência atingiu essas meninas, por serem negras, por serem pobres. Então, vários trabalhos que eu li mostravam que a gravidez na adolescência ela se manifestava de maneiras diferentes, ela era vivida de maneiras diferentes, a partir das condições de gênero, de raça, de classe, né? Pensando que a paternidade e a maternidade na adolescência são totalmente diferentes. Então, foi nessa perspectiva que eu trabalhei dentro do meu TCC. Interessante. E no seu trabalho, o objetivo foi analisar a trajetória de mulheres negras que se tornaram mães ainda na adolescência e ingressaram na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Isso. Pelo que você pesquisou, como é que isso, delas serem mães na adolescência, impactou na vida pessoal e na vida acadêmica delas? E também queria que você falasse a que conclusão você chegou, porque foi uma conclusão surpreendente, é importante a gente discutir aqui. Essas meninas, a maioria delas ficou grávida entre 15 e 16 anos, né? Então, quando elas contam assim, a descoberta da gravidez, naquele momento que elas estavam no colégio ainda, e como foi diferente para elas, né, ter que ser mães ainda no ensino médio, no final do ensino fundamental, no último ano do ensino fundamental, e ter que conciliar os estudos e sentir que naquele momento a gravidez na adolescência catalisou essa passagem da vida de menina para mulher. Então elas passaram a ter uma maior responsabilidade ainda sendo muito novas. E quando elas ingressam na universidade, elas já ingressam sendo mães. Então elas já vivem isso dentro da escola e passam a viver isso dentro da universidade. E a universidade, querendo ou não, nós mulheres negras sabemos, nós mulheres, ainda mais mulheres negras, sabemos que a universidade ela não foi feita pensando em nós, né? A universidade historicamente foi ocupada por homens brancos. E essas meninas entram, a maioria delas conta que utilizou o sistema de cotas, e quando elas ingressam na universidade, elas veem que a universidade não está pronta para mulheres que têm filhos. Então elas mostram que como elas têm que conciliar essa vida de mãe, que tanto a universidade quanto a maternidade, ela exige muito das pessoas, muito. Então a universidade
pede uma atenção quase exclusiva para essas mulheres. E a maternidade também quer que você viva... a noção de ser mãe em muitos momentos é interpretada como viver como se você só fosse mãe. Ou seja, elas têm que ser mãe como se não fossem estudantes e têm que ser estudantes como se não fossem mães. Mas no meio disso tudo, elas têm que viver a vida delas, né? Tem que trabalhar, tem que ajudar a manter essa criança. Algumas delas utilizam bolsas. Dentro desses relatos, elas me manifestaram uma coisa que para mim foi surpreendente, né? Muitas vezes, muitos trabalhos que a gente lê falam da gravidez na adolescência como sempre na perspectiva de sanar a gravidez na adolescência, né? De reduzir esse número da gravidez. E é uma perspectiva totalmente vinda da medicina, da enfermagem. Então a gente acaba olhando para aquela menina só para aquele momento. Poxa, engravidou, e aí? Como é que faz? Muitas vezes, como é que faz para ela não engravidar de novo? Ou como foi que ela teve a orientação sexual? E esse olhar que eu trouxe era pensar o que é que vem depois dessa gravidez na adolescência, porque a vida não acaba ali, né? A vida delas não acaba ali. E aí essas meninas mostraram para mim, a partir dos relatos, que a gravidez na adolescência impulsionou elas a querer estudar mais, a buscar um ensino superior para ter uma vida diferente, para ter uma condição de vida melhor, para subir na condição socioeconômica, né? E muitas delas falavam muito sobre mudança de vida, que vieram de famílias pobres e que elas queriam melhorar a condição de vida delas e que por isso elas buscaram o ensino superior. Então, assim, a gravidez na adolescência impulsionou elas a buscar essa melhora de vida, pensando nelas e pensando agora nessa família que ela tinha que dar conta. E isso eu não encontrei em outros trabalhos, essa visão. Eu achei muito importante destacar isso na monografia, porque isso apareceu em diversos relatos. E agora a gente vai para o nosso quadro Nota de Rodapé. Juliana, Nota de Rodapé é um espaço para que você fale um pouquinho sobre alguma curiosidade, as dificuldades pelas quais você passou durante o processo de produção do seu trabalho. Tem alguma coisa aí para falar para a gente? Uma coisa muito curiosa sobre o meu TCC é que, no começo, eu não trabalhava raça. Eu trabalhava a gravidez na adolescência em geral. E quando eu comecei a fazer, depois que eu já tinha realizado as entrevistas, eu tinha incluído o fator raça no questionário, mas porque eu participava de uma pesquisa que trabalhava principalmente raça. E aí eu incluí no questionário, mas eu não problematizei isso dentro do trabalho. E aí a minha orientadora me perguntou: Juliana, qual a cor dessas meninas? E assim, naquele momento, meu mundo caiu totalmente, que eu percebi que todas as meninas que eu tinha entrevistado e as meninas que eu tinha mantido contato, mas que não conseguia entrevistar, todas as meninas eram meninas negras. E aí eu comecei a perceber que as minhas bibliografias também falavam que essas meninas eram majoritariamente meninas negras. E foi aí que eu comecei a trabalhar o fator raça no trabalho e eu percebi que ele perpassava toda a discussão. Raça perpassava toda a discussão que eu deveria estar trazendo ali, né, naquele trabalho. E foi isso. Acho que isso foi a coisa mais curiosa assim, dele. Eu começava a escrever, aí eu pensava, não, vou escrever só mais um pouquinho isso aqui, vou escrever só mais um pouquinho. Quando eu via, já tinha escrito umas 20 e poucas páginas, 40 páginas. E aí eu tive muito apoio, né, da minha orientadora. Sim, que inclusive eu vou falar dela. Como é que foi essa parceria entre você e a professora Ângela Brito? Foi bacana? Então, a minha parceria com a Ângela, eu digo que é uma parceria de vida, né? A gente se conheceu, eu estava no 5º semestre do curso de Serviço Social, numa disciplina de pesquisa, que era uma disciplina que pensava a elaboração de projetos de pesquisa. E logo depois desse semestre eu deveria cursar TCC1. Durante essa elaboração do projeto de pesquisa nessa disciplina, a Ângela me falou várias vezes: Juliana, eu respeito seu tema, a escolha do seu tema, mas eu não gosto dele. E aí a gente foi fazendo. Quando chegou no final da disciplina, a Ângela chegou para mim e falou: olha, eu vou ser sua orientadora de TCC. Aí eu fiz: como assim? Ela: não, normalmente é o aluno que escolhe o professor, mas eu estou dizendo a você que eu estou te escolhendo. Eu quero ser sua orientadora, eu não gosto do seu tema, mas eu vou embarcar nessa com você, eu estou disposta a embarcar nessa com você. Então vamos lá, vamos encarar essa coisa do TCC nós duas. E assim, nós somos muito parceiras. Eu fiz uma seleção, participei do grupo de pesquisa da professora Ângela, que é um grupo que mapeou as professoras negras da UFBA inteira. Então eu sou uma das primeiras bolsistas que a Ângela teve na UFBA.
E a gente teve esse trabalho no grupo de pesquisa, e aí quando a gente chegou no TCC nós já éramos próximas, né? Nós já tínhamos muita liberdade para discutir o que eu queria discutir, então a gente discutiu uma parceria muito de amizade, nós somos muito próximas até hoje. Eu terminei a graduação, hoje eu faço mestrado na UFBA, e assim que eu entrei no mestrado, a Ângela me convidou para ser tutora do grupo de pesquisa em que eu fui bolsista. Então, assim, a nossa parceria foi muito positiva, assim, lógico, como toda a orientação de TCC, teve aquele momento de estresse, de angústia, porque era a primeira vez que eu estava produzindo uma coisa que para mim era para mim o TCC era a grande produção, seria a grande produção da minha vida. E então, nesse processo que eu já vinha com ela, antes de começar a monografia, eu já tinha publicado um artigo, eu já tinha apresentado trabalho em congressos. Então, quando eu cheguei para elaborar o TCC, eu já estava mais tranquila, mas isso assim não me livrou de ter aquela tensão do TCC, né? Mas a Ângela foi muito importante, foi uma pessoa assim, foi uma professora que é uma pessoa muito importante na minha vida até hoje. E nós somos muito amigas hoje, sabe? E esse processo do TCC, assim, graças a ela, foi ela que me acalmou em muitos momentos. Foi ela que, várias vezes, me disse: calma, Juliana, respira. Eu mandava o capítulo para ela, às vezes, de madrugada. E às vezes ela estava acordada e me respondia: Juliana, vai dormir, Juliana, vai namorar, vai sair, vai tomar uma cerveja, vai tomar um banho de mar. Eu não vou responder. Ela dizia que não ia responder até a data da orientação, porque ela sabia que se ela respondesse com qualquer coisa, eu já ia embarcar naquelas correções e não iria descansar. E, então, assim, a nossa relação foi muito boa e ainda é muito boa. Ah, que bom, que ótimo. E esse foi o nosso Nota de Rodapé. E na pesquisa, obviamente, você fala de assistência estudantil, não tem como falar, né? Como não falar, na verdade. Então, de forma geral, como é que as políticas de permanência da UFBA auxiliam essas mulheres, né, que são mães na adolescência que ingressam lá na universidade? Então, eu sou assistente social e essa monografia do curso de serviço social eu pensei, logo de cara o meu trabalho era pensar assistência, né, para essas mulheres. E me surpreendi, porque às vezes a gente elabora a pesquisa, a gente pensa nos objetivos, a gente chega lá com tudo formatadinho e quando chega no campo, o campo desaba, assim, puxa o nosso tapete. Então, essa foi a puxada de tapete que eu tomei. As meninas me falaram que eu achava que todas elas com certeza usariam a creche e nenhuma das meninas que eu entrevistei utilizava a creche. E elas falavam assim da dificuldade, né, da burocracia de conseguir essa creche e também do fato de que elas tinham dificuldades em conciliar o horário das aulas com o horário em que elas tinham que deixar as crianças na creche. Então elas optaram por outras maneiras e a família apareceu aí como um fator importantíssimo para a permanência dessas meninas. Mas algumas delas chegam a utilizar, por exemplo, o auxílio transporte, né? Então, a maioria delas não trabalha, né? A maioria vive de bolsas de estágio ou bolsas de pesquisa. E aí, são essas bolsas que dão essa assistência a essas mulheres também, assistência no caso financeira. Sim. Mas elas utilizam o auxílio transporte da UFBA, outra estava tentando o auxílio moradia da UFBA, e elas destacam quanto esse auxílio, né, é importante para elas, porque muitas delas não teriam recursos nem para para custear esse transporte entre o bairro que elas moram e a universidade. Então esse auxílio, principalmente o auxílio transporte, ele aparece como um elemento importante, sabe? Uma coisa que é indispensável para a permanência delas na UF. Assim, só para pontuar, você entrevistou 3 estudantes, né? Isso. Uma de biblioteconomia, outra de secretariado executivo e uma de BI de humanidades. Isso. Né? Só para a gente deixar aqui registrado. A gente está chegando no final, nas nossas considerações finais, e eu queria saber de você, o que é que te motivou a tratar deste tema no seu TCC? Bom, inicialmente eu pensei em trabalhar com gravidez na adolescência porque eu fui uma pessoa que eu transitei entre o bairro em que eu morava e a escola que eu estudava. Eu estudei sempre em colégios particulares, mas estudei em vários colégios de uma mesma rede, em vários bairros diferentes da mesma rede. Então eu observei que num colégio que eu estudava num bairro de periferia, a gente tinha muita grávida adolescente. Muitas meninas que abandonavam a escola porque ficavam grávidas. E aí no outro colégio que eu estudava, que era num bairro de classe média alta, né? Estudavam pessoas dentro da rede, era o colégio mais caro da rede, né? Então tinham pessoas de maior poder aquisitivo. Essa gravidez na adolescência era um fator muito pequeno. Às vezes só consigo me lembrar de um caso
dentro desse outro colégio em que eu estudei. Então eu comecei a pensar, por que nesse lugar tem mais e naquele lugar tem menos? Entende? E comecei a querer pensar o que é que levava, o que é que acontecia com essas meninas depois. Porque eu recebia, alcançava, tinha contato com muitos programas para evitar a gravidez na adolescência. Né? E pensava assim, tipo, e aí, o que é que vem depois? O que é que acontece depois com essas meninas? Elas ficam grávidas e pronta. São mães e porque são mães alcançaram o máximo da vida feminina e elas param a vida delas para serem só mães. Então foi nisso que eu passei a pensar, isso me motivou a pensar. Depois que eu entrei também no curso de serviço social no período de fazer estágio, eu fui para fazer estágio em uma maternidade. Nesse momento eu já pensava em trabalhar com maternidade ou com grávidas adolescentes, para ser mais específica. E lá eu tive contato com inúmeras meninas, principalmente meninas do interior. E elas traziam relatos assim, de que elas queriam estudar, ou apresentavam muitas dificuldades, muitos medos, mas assim, a maioria delas apresentavam um desejo de querer estudar. Entende? E aí ficava muitas apresentavam uma contradição assim, muito grande, que era, e aí, eu paro minha vida agora para ser mãe, porque agora eu já sou mãe, já sou casada. E aí, o que é que eu quero mais da minha vida? Eu vou parar aqui? E outras já pensavam, vou continuar, não é o fim da minha vida, eu tenho um filho, eu casei, mas eu quero mudar de vida. Então, isso me motivou a pensar nessa gravidez na adolescência. Né? Bacana. E o que foi que ficou de aprendizado, Juliana? Bom, para mim, ficou de aprendizado que realmente existem pessoas diversas dentro da universidade, existem vidas diversas dentro da universidade. E a universidade tem se diversificado cada vez mais, e isso é muito importante para a gente pensar em representatividade ali dentro, sabe? De que esse corpo discente precisa representar as pessoas precisa representar a sociedade. E comecei a aprender muito sobre estratégias para permanência, né? De pensar assim do quanto essa família é importante para que o apoio familiar é importante para que a gente consiga permanecer na universidade. Essas meninas, elas falavam muito da família que tomava conta do filho para que elas pudessem ir para a universidade. E para mim ficou um exemplo assim de superação, porque para mim foi um impacto grande ver o quanto elas queriam estar naquele lugar, o quanto para elas era importante estar ali, o quanto para elas era importante mudar a vida delas, o quanto o diploma seria importante para que elas saíssem, às vezes, de condições de pobreza, de extrema pobreza de onde elas vieram. E isso para mim foi muito marcante. Eu tive ótimos contatos e para mim as minhas entrevistadas foram pessoas maravilhosas. Consegui fazer até vínculos, de amizade hoje com algumas dessas meninas. E para mim elas são grandes exemplos. Maravilha. E quem tiver interesse de ler o seu TCC, né, de se aprofundar mais nessa temática, onde é que ele está disponível? Bom, hoje o TCC ele está ficando disponível, ele está em processo de estar disponível no repositório institucional da UFBA. A gente no curso de serviço social hoje não tem nenhum TCC publicado e agora eu consegui a liberação para depositar lá no repositório e está na tramitação agora para ele ficar disponível. Mas eu já escrevi artigos sobre esse TCC. Já publiquei em alguns eventos e agora estou publicando um novo artigo que vai ser basicamente sobre as entrevistas, sobre a análise das entrevistas. Vai sair ainda porque eu vou participar do evento ainda em outubro e aí eu vou esperar sair os anais, mas... Na biblioteca da UFBA aí tem a versão física? Ainda não. Ainda não. Né? Ainda não. A gente tem disponível na versão física no colegiado de serviço social. Tem disponível no colegiado, mas... vai sair agora no repositório institucional, tomara que saia, tomara que dê tudo certo para sair, mas eu tenho buscado publicar esse TCC nas redes sociais. Eu passo PDF, mantenho ali no Facebook, no link do Google Drive e sempre socializo, algumas pessoas procuram, eu repasso sempre. Então, essas têm sido até o momento as formas de acesso desse TCC. Quem sabe em breve, né? A gente não tem outras formas. Bacana, Juliana. Muito obrigado. Obrigada a você. A gente está concluindo aqui o programa. Parabéns mais uma vez pela sua pesquisa. Eu quero agradecer também ao Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, que disponibilizou o espaço para que a gente gravasse essa temporada. O Monotemático fica por aqui e até um próximo programa com mais um TCC em Questão. Tchau. Juliana, ela fez entrevista com acadêmicas da UFBA
que foram mães jovens, né, na adolescência, né? Então Juliana começou a trabalhar com essa temática, né, desenvolvendo pesquisa relacionada às políticas públicas relacionadas a adolescentes, né? E aí essa pesquisa chamou muita atenção porque coincidentemente as meninas que ela entrevistou foi meninas negras, né? E a condição, o fato dessas acadêmicas hoje, né, estarem na universidade, né, foi devido à gravidez na adolescência. Né? Esse foi um fato muito marcante e muito importante, né? Porque às vezes as meninas engravidam e aí essa criança ela acaba sendo um impedimento por várias, né, possibilidades aí, consequências que a gente entende, né? Essa criança acaba sendo um impedimento dessa adolescente continuar o caminho, né? Não só os estudos, mas também depois na universidade, né? E esse elemento ele foi muito importante porque o filho, né, a criança, né, a gravidez na adolescência foi um elemento determinante para que essas meninas hoje estivessem na universidade. Então elas tinham um desejo muito forte de que por meio de estudo, né, elas iriam dar uma vida melhor, não só para ela, mas também para essa criança que elas tiveram na adolescência, né? É muito importante e o papel do professor na orientação de um aluno, né, como dizia um amigo meu, o professor ele tem um papel de provocar o aluno, né? Então essa orientação que Juliana teve inicialmente como uma bolsista, né, de iniciação científica e posteriormente na monografia foi elemento importantíssimo para que Juliana tivesse um caráter e aprofundasse ainda mais, né, a sua pesquisa e tendo um caráter mais questionador, porque o professor ele tem o papel de lapidar o aluno desde que o aluno também deixe, né? Então esse papel, esse feedback entre professor e aluno foi muito importante no caso de Juliana.